Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer ao Jadir e ao Hector essa oportunidade de falar aqui para militantes, sobretudo, para aqueles que não estão aqui para preencher uma lista de presença, mas estão aqui no seu tempo livre para dar um sentido à sua vida, como nós também, Então, estamos aqui no mesmo barco, poderíamos dizer. E isso me agrada muito, falar para esse tipo de público, que é cada vez mais raro. Assim como cada vez mais raro é uma obra como a do Jadir e do Hector. A gente lê artigos, lê livros sobre Marx e cada vez desaparece mais a noção que está contida nesse livro aqui, que é a noção fundamental no Capital, que é a ideia de que o capitalismo se originou da separação violenta dos trabalhadores e dos meios de produção. Isso está contido aqui, está preservada essa ideia fundamental do Marx, de que a violência da luta de classes, que essa violência que é manifestada pela separação violenta dos trabalhadores dos meios de produção, é o pressuposto do capitalismo. Sem a violência, o capitalismo não teria, como Marx disse, se apoiado sobre seus próprios pés, sem a violência originária. E isso cada vez mais desaparece das obras que tratam da obra de Marx, dos inúmeros milhares de artigos que aparecem, muitos para cumprir então a sua meta na CAPES. Claro que não podem falar disso, não podem falar, senão não serão publicados. Então se cria um novo Marx. O que nós vemos na hegemonia, a grande hegemonia das obras sobre Marx, é um outro Marx. É um Marx cujo pressuposto, fundamento, não é a violência. É o problema do Estado, é o problema das minorias. Ora, isso não tem nada a ver com Marx. O Estado, para ele, isso o Jadir e o Hector colocam aqui na sua introdução, uma crítica a Rosdolsky, que para quem o Marx nunca teria abandonado o projeto original de 6 livros do Capital, onde teria um livro específico do Estado, outro livro específico sobre as crises e um terceiro, que é o 5º livro, sobre o comércio internacional. Para o Rosdolsky, nunca o Marx teria abandonado esse projeto, só não teve tempo para realizá-lo. Ora, a leitura feita pelo Hector e pelo Jadir vai contra essa ideia. Essa ideia de que o Marx não teve tempo de cumprir um livro sobre Estado e um livro sobre comércio internacional e um livro sobre as crises. Na interpretação do Hector e do Jadir, o Marx transformou, desde o projeto original de 1857, quando ele escreve os Grundrisse, até 67, que ele publica o primeiro livro do Capital, esses 10 anos, o Marx abandonou sim o projeto original e colocou a crise, o Estado, como no interior do movimento, negativo, contraditório da luta de classes. Por quê? Porque o Estado, que é tema quase hegemônico do marxismo atual, o problema do Estado, é subordinado à luta de classes. O Estado, para o Marx, não tem autonomia e, por isso, ele, como as crises, que também é resultado de um processo contraditório, também não tem autonomia. Por isso, Marx, no decorrer de 10 anos que ele pensava a forma de expor o seu pensamento, ele modificou, sim, a forma de expor. Dos 6 livros, ficaram 4 apenas. Os 3
que estão aqui analisados, e a teoria da mais-valia, que é o livro quarto. Então, essa obra é uma obra rara, a obra do Jadir e do Hector, porque partem do próprio Marx. E porque algo tão simples, né, que a partir do próprio autor, vamos ler o que o autor escreveu, é tão revelador e tão raro, né? Eu sugiro para vocês, para compreender isso, lerem o livro do Hector sobre as temporalidades. Está publicado já pela Ana Blume, que é o primeiro livro da tetralogia da tese de livre-docência dele, que ele fala da metodologia. Isso é muito importante perceber, então, o que está por trás, quais são as temporalidades que está por trás de cada obra. Não vou entrar nisso porque não é o tema aqui, mas eu diria o seguinte, então, fazendo um certo depoimento aqui, um recorte da exposição teórica, um depoimento pessoal. Eu me sinto assim muito à vontade e grato por estar aqui, porque de certa maneira eu compartilhei com o Jadir e com o Hector, estava junto com eles durante todo esse percurso, que começou, pasmem vocês, no ano 2000. Há 16 anos começou a produção desse pequeno livro, há 16 anos. Então, quem lê muitas vezes não tem não tem a noção do trabalho que dá a produzir 150 páginas, quando não são 150 páginas literárias apenas, mas são 150 páginas a busca de um conceito, em cima de uma obra que já é uma enormidade, que é o Capital. Então, o Jadir, lá em 2000, me disse o seguinte: olha, no meu doutorado eu vou fazer uma exegese do Capital, e não só dos 3 livros, vou fazer também dos Grundrisse e vou fazer também da teoria da mais-valia, ou seja, eu vou pegar o Capital desde a origem, desde os Grundrisse, que são os manuscritos que deram origem ao Capital, até o livro quarto. E isso ele fez na tese de doutorado dele, que são acho que umas 800 páginas, né? E daí saiu o livro. Então foi talvez uma década, né, Jadir, de trabalho, que está por trás a interpretação do Hector, que é a ideia de que a dialética do Capital está contida no modo de exposição do livro. E é no modo de exposição do livro que nós vamos percebendo as contradições da luta de classes. Então, algo que eu disse no início da minha fala, né, que é rara uma obra como essa, no interior do marxismo, por quê? Porque considera, e essa é a interpretação do Hector que está por trás, né, desse trabalho conjunto. Se pensarmos o livro primeiro do Capital, onde está o princípio do livro primeiro do Capital? Parece uma pergunta idiota, né? Olha, o princípio está no capítulo primeiro. Não. O princípio não está no capítulo primeiro. Isso é apenas aparência. O princípio, como fundamento, como aquilo que funda, que norteia todo o livro primeiro e toda a obra do Marx, a obra madura do Marx, está no final. Está no final. Está no capítulo 24, que é aquilo que eu falei, onde aparece a expropriação violenta da massa do povo do campo, sem a qual não teria surgido o assalariado, sem a violência de tirar o servo da sua base fundiária, arrancar o servo violentamente da terra, não teria surgido o assalariado necessário para ser explorado pelo capital. Isso está no capítulo 24. O Maximilian Rubel diz o seguinte: olha, na verdade o capítulo 24 é o último capítulo.
do livro primeiro. E não o penúltimo, como aparece mesmo, porque tem o 25, né? Tem o capítulo 25. Aí Rubel diz, o Marx fez o 25 com algumas páginas, falando lá da colonização e tal, para driblar a censura, diz o Rubel. E eu acho que é bem provável. É bem provável. Porque toda censura é burra, e o Marx levou isso em conta. Leria o primeiro e o último capítulo. O primeiro não ia entender nada, que é sobre a mercadoria, valor de uso, valor de troca. Não entende nada. E o último é sobre a colonização, os países lá, imperialistas, lá na Inglaterra, sobre a Índia. Passa isso. E passou. E passou. Claro, se terminasse o capítulo, diz o Rubel, o livro primeiro, com o capítulo 24, chamando a revolução, dizendo os expropriadores serão expropriados, não ia passar. Então Marx teria driblado a censura com o 25, e o 24 é, de fato, segundo Rubel, o último capítulo. Então o último capítulo é o princípio de todo o livro. Ou seja, cada mercadoria tem a violência originária contida nela, porque tem o sangue da classe trabalhadora aqui. Tem o trabalho não pago, apropriado sem pagamento. Tem o trabalho não pago da classe trabalhadora. Tem aqui jornadas extensas de trabalho. Tem aqui a intensidade do trabalho que aleja os jovens em poucos anos de tanto trabalhar. É isso que está por trás de cada mercadoria, que aparentemente aparece lá no primeiro capítulo como algo idílico, né? Pacífico. Não tem nada de pacífico atrás dessas coisas. Tem aqui a luta de classes. Isso está contido na leitura do Hector aqui e do Jadir, como está, claro, não poderia deixar de ser, contido várias passagens dos artigos anteriores do Hector, como sobre a crítica dialética do capital, que eu vou dar um depoimento para mim. Eu tinha lido já, quando li esse artigo do Hector, no ano 2002, eu já tinha lido os 3 livros do Capital. Tínhamos até um grupo de estudos lá, né? No grupo de estudos tínhamos chegado ao livro primeiro. Eu tinha lido já os 3 livros do Capital. Aí eu me achava, né? Já li os 3 livros do Capital? Já sei. Sei tudo sobre o Capital. Aí eu li o artigo do Hector e aquilo foi um tapa. Disse assim, tu não sabe nada, não entendeu nada. Foi o que aquele artigo me disse. Depois de ter lido os 3 livros já. Tu não entendeu o Capital. E de fato não tinha entendido. Porque eu acompanhava, como, claro, a hegemonia, né, do marxismo, acompanhava as leituras sociológicas. E uma vez o Hector me disse, olha, escrever é como compor uma música erudita. Tem os altos e tem os baixos. Ouçam a música do Beethoven, por exemplo. Tem altos e tem baixos. Então diz, cada frase tem que ser uma melodia, dizia o Hector. E assim também a obra também tem uma melodia. Então, numa obra filosófica, dialética, não pode considerar que todas as passagens são iguais. Tem os altos, como uma sinfonia de Beethoven, tem os altos e tem a suavidade. E assim, o que a leitura sociológica que nos domina e me dominava antes de conhecer esse artigo fantástico do Hector sobre a crítica dialética do capital, que eu digo está contido aqui, claro, não poderia deixar de ser. Ele conseguiu perceber os altos e os baixos, os momentos negativos fundamentais no interior do movimento, coisa que a sociologia não percebe. Que toda análise sociológica, econômica, ou seja, toda análise dominada pelas ciências burguesas positivas não consegue perceber o momento negativo, que é o momento alto. Então passa, por exemplo, pelo capítulo 4, onde surgem as classes sociais, passa e não valoriza aquele momento. Passa pelo capítulo 24 como fosse qualquer um. Não, o capítulo 24 é o pressuposto.
Isso está contido aqui, ou seja, aqui está compreendida, aqui em toda a obra do Hector, né, está contida a compreensão da sinfonia. O que o autor quis dizer a partir do próprio autor, a partir do que ele mesmo está falando, que ele mesmo compôs. E a questão toda é encontrar os momentos negativos. E o que significa isso? Do ponto de vista da crise, significa dizer o seguinte. Isso, claro que tu falaste que o conceito, é importante aqui o conceito, mas a partir do conceito nós precisamos usar o conceito, né, a síntese, para aplicá-la na prática. E como vamos dizer, como então partir do conceito de crise que está aqui para entender o momento que nós estamos vivendo, que isso é chave, né? Ora, todo mundo diz que estamos em crise, que o Brasil está atravessando uma crise. Na verdade, a crise do capital, considerando o que está contido aqui e no Capital, a crise do capitalismo seria um momento em que o grau de exploração da força de trabalho se reduz. O capitalismo é incapaz de conviver com um grau de exploração da força de trabalho muito baixo. E o que significa isso? Salários com ganho real, promovidos pelo emprego em alta. Então, o emprego em alta aumenta a barganha, a correlação de força dos trabalhadores para conquistar ganhos reais de salário. Isso é o momento anterior à crise. Isso é o que conduz o capital à crise. É a diminuição do grau de exploração da força de trabalho. E com isso o capital não suporta. Ele não consegue conviver com baixo grau de exploração da força de trabalho. E que é causado pelo aumento da taxa de emprego, do nível de emprego. Ora, o que nós vivemos há alguns anos atrás? Exatamente isso. E o governo Lula se vangloriava, dizendo, meu governo está diminuindo o desemprego. Olha, no meu governo tem aumento do salário. Isso era o prenúncio da crise. Isso era os primeiros sinais que o capital estava entrando em crise. Porque com um grau de exploração muito baixo, há uma diminuição da massa de mais-valia, que é o alimento do capital. Então, quantos trabalhadores, olha isso, quantos trabalhadores começam a ter uma vida, a classe trabalhadora começa a estar mais empregada, a ter uma recuperaçãozinha salarial, o capital entra em crise. Inevitavelmente entra em crise. Por quê? Porque com a diminuição do grau de exploração da força de trabalho, diminui a massa de lucro. E o capital precisa do lucro, precisa de massas de lucro crescentes. E o que causa esse aumento da procura por trabalho, o aumento da taxa de emprego? Marx chama, a pletora do capital. E o que é a pletora do capital? A pletora do capital, pletora significa uma doença causada pelo excesso de atividade de um organismo vivo. Isso é usado na medicina. Quando o organismo vivo tem um excesso de atividade, tem um estresse, isso lhe causa uma doença. Ele entra em crise. Isso Marx chama a pletora do capital. É a crise determinada pelo excesso de atividade. Então, o capital entra em crise, por quê? Porque tem muito trabalhador trabalhando. Porque tem muito capital sendo usado. E por isso, como tem muito trabalhador trabalhando,
como eu disse, aumenta os salários e baixa o alimento do capital. Não faz nenhum sentido para o capital diminuir o seu alimento, então tem que reduzir a quantidade de capital existente. Isso é a crise. A crise, então, é um instrumento do capital, não é uma anomalia no sistema capitalista. É um instrumento indispensável para diminuir a massa de capital funcionante e, com isso, repor as massas de lucro nos seus patamares normais. É preciso, então, demitir trabalhadores, fechar fábricas. Isso já não é a crise. Por isso que eu dizia, é importante perceber o momento que nós estamos vivendo. Isso não é a crise do capital. Quando começam as demissões, o rebaixamento de salários, já é a saída da crise. O capital está conseguindo, ao utilizar esse instrumento, recuperar as massas de lucro. Ele conseguiu transferir a crise dele, a crise de redução da massa de lucro, para os trabalhadores. Porque eles que têm o poder. Então eles transferem isso para os trabalhadores. Aí todo mundo, o capitalismo está em crise porque está demitindo. Não, o capitalismo já está saindo da crise. Já transferiu para nós a crise que é dele. Porque ele tem o poder. E o que é o poder? O que é o poder? O poder, mais uma vez, é o Estado? Puxa, agora é o Temer que está com poder. Isso nos deixa temerosos. O Temer que está com poder. Não é o Temer que está com poder. Então é o Rodrigo Maia. Agora, poxa vida, o Rodrigo Maia vai dominar o Congresso. Não, são só, como diz o Marx, personagens. O poder, o que é? É o tempo de vida da classe trabalhadora, apropriado sem pagamento. É o tempo de vida, é o suor, como diz o Marx, o cérebro e o músculo, o desgaste dos músculos e do cérebro dos trabalhadores. Quando isso é apropriado por uma classe que é proprietária dos meios de produção, isso gera poder. Tempo de vida, o nosso tempo de vida, é o que dá poder a eles. O que seria então a superação do capitalismo? Nós tirarmos o poder deles, que emana do nosso tempo de vida. É recuperar o nosso tempo de vida para nós mesmos. Isso é a revolução. É recuperar o que é nosso, o nosso tempo de vida, e nós passarmos a dominar o nosso tempo de vida de novo. Nós passarmos a dominar. E como é que a gente dominaria o nosso tempo de vida? Eu tenho certeza que seria unânime a nossa decisão. Vamos reduzir a jornada de trabalho. Mas como reduzir a jornada? Todos trabalhando. Olha que simples. Olha que simples que é. Basta que todos trabalhem para reduzir a jornada daqueles que estão trabalhando. É só isso. Só isso. Mas claro que no capital não é possível isso. Quando a gente começa a ter mais gente trabalhando, o capital entra em crise. Porque a lógica dele é uma lógica irracional. É uma lógica da valorização do valor e não da produção da vida humana. A questão é, diante de tanta tecnologia, a humanidade foi capaz de produzir muita tecnologia. Estão mandando um chipzinho desse tamanho, quer dizer, do tamanho de um chip, uma nave espacial desse tamanho, para daqui 30 anos chegar a outras galáxias e ver se lá tem condição de vida. Porque a humanidade, ou a classe capitalista, está destruindo esse planeta. E vai, em breve, destruir as condições do planeta, de vida humana no planeta. Então, claro, eles estão
estão pesquisando onde eles vão. Mas não vai ter lugar para todo mundo. Então é isso que está, o que está no capital e na crise, porque a crise é um momento de manifestação dessas contradições. Então, os trabalhadores, afinal, depois, para sair da crise, são demitidos, e isso gera uma luta, gera uma contradição entre as classes. Se o capitalismo não for superado, a existência da humanidade está ameaçada. Então, é um problema existencial que está contido no capital. Não, já ultrapassou o interesse de classe. Vamos lutar proletariados contra... Não, é um problema posto para a humanidade. Como é que nós vamos resolver? Eles estão resolvendo dessa maneira. Constroem, através da imensa tecnologia que nós criamos, constroem naves para tentar achar outro lugar para eles viver. Agora, essa não é a nossa opção. Não vai ter lugar para nós. A questão é conhecer, então, o movimento do capital para saber agir, aproveitar as oportunidades que o movimento contraditório do capital nos oferece. E a crise, momento de crise, é um momento de uma oportunidade. Kairos em grego, né? A oportunidade. Só que para aproveitar a oportunidade da crise e tentar superar esse modo de produção irracional, é preciso, e isso está contido aqui na conclusão desse livro, é preciso que nos momentos anteriores à crise, a classe trabalhadora tenha construído uma direção para, quando estourar espontaneamente a reação da classe trabalhadora contra as demissões em massa, contra o rebaixamento dos salários, contra o aumento da miséria, quando estourar essas contradições e a classe trabalhadora se levantar, já esteja construída no seu interior, entre eles próprios, entre os próprios operários, uma direção que saiba o caminho que está contido no Capital de Marx. Então, o Capital de Marx é uma teoria programática. Há ali um percurso que a classe trabalhadora precisa percorrer entre a sua situação enfeitiçada, normal, que ela está correndo atrás do dinheiro, atrás da mercadoria, né? Eu quero comprar um desses, né? Essa é a condição normal, diz Marx, da classe trabalhadora. Como essa classe vai se transformar numa classe revolucionária e expropriar os expropriadores? Esse é o caminho programático que está contido no livro primeiro e que está contido aqui também na análise do Hector do Jadir. É claro que esse Marx, na academia e para CAPES, esse Marx não serve. Aí tem que buscar o Marx que vai discutir, ou um outro Marx, não esse, o próprio Marx. Tem que criar um Marx para discutir o Estado, para discutir como é que vamos resolver o problema do Congresso, enfim, ou seja, para manter a ordem. O Marx, assim como Platão, isso também eu remeto vocês à tese de livre docência do Hector, que é, como disse o Robson lá, um colega nosso lá da Unicamp, disse, a tese do Hector é um livro de cabeceira. Ele transformou os diálogos de Platão, que são extremamente densos, num livro de cabeceira que dá para ler antes de dormir, como se fosse um romance, de tão fácil que é entender os diálogos a partir da tese do Hector. E o Hector me disse certa vez, olha, eu só compreendi o Capital porque eu compreendi os diálogos de Platão. E vice-versa. O Capital me iluminou também os diálogos. Porque com a tese do Hector, assim como com
com a obra, com a interpretação do Hector, que está contida aqui, a gente conhece o Marx, pelo próprio Marx. Na tese de lividocência do Hector sobre Platão, a gente conhece o Platão pelo próprio Platão. E não é esse Platão dos manuais que a gente aprende. Não é o Platão idealista, né? Da teoria das ideias, que defendeu... Isso é Sócrates. Platão é o velho ateniense do último diálogo, que diz o seguinte: comuns serão os bens dos amigos. É um Platão que propõe uma sociedade onde os bens daqueles que convivem na cidade, dos filói, que são aqueles que vivem numa comunidade, sejam comuns, os bens sejam comuns. Esse é o Platão verdadeiro, que também tem que ser escondido pela academia. Esse Platão não pode aparecer. Conscientemente tem que confundir Platão e Sócrates. Para quê? Para o Platão se tornar idealista, se tornar um fracassado como foi Sócrates, e não comunista. Não comunista. Isso que é revelador na interpretação do Hector, e nós, né, Jadir, como orientandos do Hector, humildemente seguimos. Essa obra, então, tem que ser vista no interior dessa tradição, de uma tradição que revela, de uma interpretação que revela uma tradição dialética de mais de 2000 anos, revela ela contra todas as outras interpretações que querem mistificar e adulterar os autores para bem dos seus interesses, às vezes pessoais. O Marx pagou com a vida de 3 filhos mortos. Chegou uma época, quando morreu o 3º filho, a Geni, que era sua companheira, escreveu uma carta para o Engels, dizendo o seguinte: Engels, eu estou perdendo minhas forças. Tudo o que eu e o Moro era o apelido do Marx em casa, tudo que eu e o Moro dedicamos à classe operária é tirada dos nossos pequenos. A partir de então, eles tinham mais filhos mortos do que vivos. Então, Marx e a Geni pagaram um alto preço pelas suas ideias, para não abdicar das suas ideias. Eu diria, ninguém tem o direito de modificar essas ideias. E isso é o grandioso da obra do Hector, e aqui acompanhado pelo Jadir. Isso é o grandioso. E por isso eu digo, o Hector. O Hector. Depois, eu sempre dizia o seguinte, depois de ter lido os 3 livros, minha vida se transformou. Os 3 livros do Capital. Mas depois de ter lido esse pequeno artigo do Hector, aí sim virou do avesso. Minha vida virou do avesso. O Hector transformou minha vida. Por isso eu digo, então, e ele, humildemente, ele diz o seguinte: eu não fiz nada mais do que ler. Nada mais do que ler o que está escrito e trazer o que está escrito de maneira mais simples. É na simplicidade que está a verdade. A verdade está na simplicidade. Então, eu diria, voltando para a tese de lividocência do Hector, né? O primeiro livro, esse que já tá publicado na Blume. As 4 temporalidades, aqui vai ficar vai fazer mais sentido agora. Dentre as 4 temporalidades, existe a temporalidade da Lexis, que é aquela do modo de exposição, a partir da qual nós precisamos tirar tudo que o autor está querendo dizer
Então, os conceitos têm que ser tirados a partir do modo de exposição, porque os conceitos no Capital e nos diálogos de Platão, em toda a obra dialética, estão em movimento. E é preciso, então, captar os conceitos no seu movimento do modo de exposição. Então, a lexis, o modo de exposição, é que guia as outras temporalidades. Inclusive a temporalidade da poiesis, que é a produção da obra, que é o que o autor viveu para produzir a obra. Então, para compreender o Capital, nós não podemos ignorar a vida do Marx. Então, só compreendendo o que Marx e a Genie passaram, é que a gente vai compreender que o Capital não é uma obra de economia, não é uma mera obra para combater Smith Ricardo, Sé, Mill ou Sênior, né, ou Malthus, não. Para fazer isso ele poderia ter ficado na academia. Nós só podemos compreender o Capital como um programa revolucionário compreendendo o que Marx passou na sua vida. E isso nos remete a um outro texto do Hector, que é sobre o desenvolvimento dialético do programa, onde ele diz, olha, como é que nós vamos ignorar que enquanto Marx escrevia o Capital, ele construía a primeira internacional, a Associação Internacional dos Trabalhadores? Será que não vinha das reuniões da Internacional toda a luta com os bakuninistas, né, que eram os seguidores de Bakunin, os anarquistas, com os prudonianos? Será que toda essa polêmica não vinha para o Capital? Claro que vinha. Era a luta de classes que estava ali. Então é impossível desvincular o Capital, esse livro e toda a interpretação do Hector, da luta de classes, de um programa revolucionário, de um caminho para a classe. E a crise é um momento chave para a classe, no momento em que a burguesia está fragilizada, está definindo quem, afinal de contas, vai falir e quem vai continuar sendo capitalista, então estão fragilizados. No momento em que a classe trabalhadora se ergue para se defender dos ataques do capital, das demissões, do rebaixamento do salário, nesse momento é um momento que precisa ser aproveitado. Mas é um momento que é preciso um pressuposto, é preciso construir uma direção operária, para, nos momentos de crise, a direção indicar o caminho. A direção indicar o caminho. Mas qual o nosso papel, então? Eu já digo, professores universitários, não somos operários. Qual o papel de vocês, que provavelmente vocês têm algum operário aqui, levanta a mão. Pois é, qual o nosso papel, gente? Se tem que construir uma direção operária, como Marx dizia, a emancipação dos trabalhadores é obra dos próprios trabalhadores. É a praxis. Aí nós vamos entender isso por meio da praxis. Uma organização precisa ter no seu interior, ser composta e dar vazão à praxis, que é a unidade da teoria e da prática. Então é preciso, claro, ter operários, mas o nosso papel, que temos tempo, mais tempo que os operários para estudar, é preciso estudar. Eu diria, não deixem que a universidade estrague vocês, não deixem que a universidade atrapalhe os seus estudos. Estudem o que vale a pena, estudem a obra do Marx, para dar valor ao que ele e a Genie passaram na sua vida. Então eu ficaria assim, meio conclamando vocês, né, jovens, que ainda não branquearam os cabelos. O Jadir, a última vez que eu tinha visto, não tinha branqueado a barba, agora já está com a barba branca aí. Pelo menos mais um. Eu me sentia muito isolado, sabe? O Hector falou que eu estava mais gordo. Mais gordo, mais velho. Eu estou mais velho, mas isso é inevitável, não tem jeito. Mas vocês jovens, que joguem a sua vida em algo que vale a pena. Não desperdicem a sua vida. Tem coisas que vale a pena ainda, e vale a pena participar de um processo histórico inevitável, que um dia
sem dúvida, a classe trabalhadora se ergue e assusta todos nós, né? Surpreende a todos nós, como foi em 79, 80, que por 7% de reajuste só, juntaram 100 mil operários em greve, enchendo o estádio da Vila Euclides aqui em São Bernardo. 7% de reajuste só. Então não precisa muita coisa para a classe trabalhadora se levantar. E se a classe trabalhadora não é capaz, pela ausência da direção, não é capaz no momento de crise de tomar o poder, tomar o que é deles de volta, né? O que é dos trabalhadores, dos operários de volta, se ela não é capaz disso por ausência da direção, talvez num levante operário, talvez não, com certeza, se for bem aproveitada a oportunidade de um levante operário, é capaz de começar a criar uma nova direção. E é nessa perspectiva que me parece que essa crise econômica se vislumbra, essa oportunidade. Não de uma tomada do poder imediato, por quê? Porque não há direção ainda. Mas é preciso construir uma direção e cada um de nós tem um papel nisso. E muito mais do que cada um de nós. Como organização, tem um papel de aproveitar a oportunidade para construir a direção operária revolucionária. Enquanto não houver organizações operárias, não é possível considerar uma organização como uma organização marxista revolucionária, porque a praxis não está sendo realizada. Falta o elemento prático da organização. Falta aquele que está dentro da fábrica e que vai um trabalho de formiga clandestino vai disseminar a teoria revolucionária contida no Capital. Então, de novo, Jadir, obrigado pela oportunidade, obrigado a vocês pela paciência. Prazer em ter você. E vamos em frente, sempre, até a morte.